Olá, meus queridos, estamos de volta aqui com Marcelo Galbetti e falaremos sobre política também. Agora, Marcelo, quero saber a sua opinião. Eu já comentei uma vez num vídeo e eu fiquei um pouco chocado, porque a gente tava falando mal do governo, né, falando algumas questões, mas algumas pessoas defenderam a volta da ditadura, a volta dos militares. Fala um pouco sobre isso, por favor. Olha, primeiro eu fico me perguntando qual a idade da pessoa. É uma boa pergunta, não sei também. Quem não viveu a ditadura não tem noção do que é. A ditadura foi uma das piores coisas que aconteceram nesse país. E eu acho que a ditadura também propiciou um crescimento exponencial da corrupção que já era grande. Né? A institucionalizou, falta de o que foi feito na ditadura não foi brincadeira. Eu vou contar só um caso interessante. Quando eu tinha por volta de 18 anos, isso nos anos 70, né, eu não sou novinho, eu não podia, meu pai era funcionário público, eu tive um problema sério de saúde, só que eu não tinha lugar para mim no hospital do servidor público, porque um general se internou lá, ele não era, veja bem, o hospital do servidor público não é para militares. Só que se não sei, porque cargas d'água, eles abrigaram um militar e ele ocupou o andar inteiro. Olha só. Porque ele era general. As empresas eram obrigadas, mas não era uma coisa assim. A gente está falando de corrupção, eu não conheço nada mais corrupto que isso, que você obrigar uma empresa a ter, por exemplo, um coronel, um general na sua diretoria, para complementar o salário, o soldo, que não era baixo. Então, no período da ditadura, foram feitas coisas. Desde a questão da tortura e qualquer uso de violência para impor o seu raciocínio, que não é necessariamente ético, mas também as coisas ocultas, o que obrigou a jornais como o Estadão a botar receita de bolo. O Jornal da Tarde acho que botava receita de bolo. Receita de bolo, né? E o Estado de São Paulo botava poemas de Camões, quando era censurado. Sendo que esse jornal conservador, que é a linha dos mesquitas, sempre foram conservadores, né? Eu não vejo, pelo fato do cara ser conservador, uma coisa boa ou má. Eu acho muito mais importante o cara ser íntegro. Aí é uma diferença de opinião. Como você vai trabalhar os meios de produção e assim vai. Eu sei que as coisas não estão tão simplórias, mas aqui não tem condições de ficar fazendo uma análise sociológica de 500. Mas exatamente, agora você tocou num ponto legal. Essa é uma questão primordial aqui no Canadá. É essa questão. Você quer o partido conservador ou liberal? Na verdade, você tem praticamente essas duas escolhas. Tem mais alguns 2 ou 3 partidos, 3 partidos nanicos lá, mas sempre são com esses dois, né? O primeiro-ministro e tal, sempre fica entre esses dois. E você escolhe de acordo com a sua ideologia. Você não vai escolher se é corrupto, se é tal. O partido conservador é a favor de tal e tal coisa. O Partido Liberal é a favor, é o oposto disso. O que eu prefiro pra mim? O que eu quero pra mim? Tá, essa ideologia? Tá, então eu vou com o partido tal. É basicamente assim que funcionam os partidos aqui, né? Isso você trabalha com opiniões. Opiniões, com alinhamentos em relação como pegar e dirigir o país, como você distribui melhor a renda gerada dentro do país. São opiniões divergentes. E nem necessariamente uma está certa ou errada, né? São opiniões, não vai existir. São opiniões divergentes. Inclusive, no Canadá e nos Estados Unidos, o matiz ideológico não é tão distante como é nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Você não tem nos Estados Unidos, ou se tem, é uma coisa muito sutil, uma esquerda americana, por exemplo. A esquerda americana, dita esquerda americana, ela está em partidos que não tem a menor expressão, ou gente um pouquinho mais à esquerda do que outros no Partido Democrata. Agora, no republicano, você tem aí gente conservadora e gente ultradireitista. Sim. E daquilo que a gente vinha falando da questão da direita, é bom lembrar que essa questão de ultradireitismo está ligado justamente a uma questão de corrupção mesmo, né? Que você pega aí o cartel de energia nos Estados Unidos, o cartel de armamento, que é uma coisa de louco, né? Um negócio assim, terrível, e um dos maiores problemas do mundo, não só dos Estados Unidos.
né? Mas voltando aí à questão política, a gente deu uma brida legal no leque, né? Pois é. Não, estamos na política ainda, estamos dentro da pauta. É difícil a gente conseguir seguir a pauta, mas estamos seguindo. Na verdade, sintetizando, gente, ditadura é a maior porcaria que já houve nesse país. Pois é. Então, pessoal, abre o olho. Não, abre o olho. Não é... E abra o olho principalmente com ideologias estranhas. Eu acho que a história ensina. O nazismo começou assim, né? Nazismo começou, nazismo. É bom saber o que é direita. Eu acho importantíssimo qualquer cidadão saber o que é direita, o que é esquerda e o que é centro. É verdade. Né? E a história de alguns países, elas são lapidares. A Alemanha é lapidar, a Itália é lapidar. Eu estou sentindo uma vibração no Brasil muito parecida com a história da origem do nazismo. Nesse momento, tá? É um governo enfraquecido, um povo descrente do governo, descrente dos políticos, descrente de tudo. Entendi. E a isso, nesse momento, o nazismo tomou força. Um governo corrupto, né, também, enfraquecido, sem força nenhuma. O nazismo tomou força a partir disso, né? Então, assim... Eu acho que vai ter algumas manifestações, assim, como existe aqui, né? Como existe também fora do Brasil. Tem um discurso do Merlin, puta, agora o cara vai longe, né? O cara fala política com Merlin, que é atribuída a Merlin na lenda do rei Arthur. Merlin, o mago Merlin, né? Merlin, o Merlin, o mago Merlin. Aí viajou mas na verdade, essa história aí do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda é uma história onde você tira lições filosóficas, né? E hipoteticamente o Merlin ele fez um discurso quando o Arthur consolidou a união porque o Arthur na verdade foi um cara que apareceu para unificar a Inglaterra naquele período. Eles se reúnem onde na verdade seria fundada Camelot e chegam de vários lugares chegam os enviados de Arthur, duque de não sei onde, chegou e falou: o leste foi pacificado, o norte foi pacificado. Todos estavam dando notícias de que eles venceram pela força as batalhas que eles tinham que pegar para deixar a Inglaterra unificada. O Arthur falou que não existiria ninguém mais importante, o rei não seria mais importante, mas o conjunto, a coletividade era mais importante, por isso ele ia pegar e fazer uma tábua redonda, para que não houvesse que ninguém sentasse a cabeceira. E em volta dessa tábua ele ia construir uma sala, e em volta dessa sala um castelo, e em volta do castelo uma cidade. E essa cidade seria Camelot. O Merlin, diz a lenda, que nesse momento interrompeu e fala para todo mundo alguma coisa mais ou menos assim: não se esqueçam que vocês estiveram nesse dia, no dia em que foram lançadas as bases do reino, a base política e filosófica do reino, que vocês estiveram com o seu rei. E nesse dia vocês fizeram os seus votos. Nunca se esqueçam, porque a pior danação do homem é esquecer. Eu acho isso duca, cara, porque realmente as pessoas esquecem a história, as pessoas esquecem que no nazismo 6 milhões de judeus foram mortos. É bom lembrar que o Stalin matou 30 milhões de neguinhos. Vários genocídios foram feitos na história. Esses genocídios não devem e não podem jamais serem esquecidos. Mas acaba sendo e a história se repete, né? E sempre se repete, esse é o problema. A maior danação do homem é esquecer. Então, exatamente. Eu acho que talvez a melhor lição, a gente está falando de política, né? A melhor lição que todo mundo deve aprender é se ligar em história e principalmente não esquecer. O pessoal tem preconceito com história e tal. Meus queridos, a história nos remete ao nosso presente, porque tudo se repete, né? É a mesma coisa, tudo se repete desde a origem da humanidade, é a mesma coisa. O homem é o mesmo, né? Não mudou. Continuamos os mesmos animais primitivos desde a origem. Bom, é isso então, meus queridos. Espero que tenham gostado. Marcelão vai voltar aqui com mais opiniões polêmicas. Teremos muito mais polêmicas sobre outros assuntos. A gente quer fazer esse paralelo e comparar Brasil e Canadá, mas essa forma mais
tentar se aprofundar mais nos temas, né? Como a gente está fazendo nessa nova série aqui. Então eu espero que vocês estejam gostando. Comentem, queremos muito a opinião de vocês. Vocês sabem que política é uma coisa complicada, mas a gente vai falar de política sim. Tem gente que agride, a pessoa não se você não fala mal, se você fala mal do partido dela, ela já vem agredir você, né? Isso é basicamente isso. Mas, meus queridos, estamos numa democracia, então se vocês quiserem falar mal, falem à vontade. Tá? Estamos aí para isso, certo? Taquem pedras à vontade. Bom, comentem, gostaram do vídeo, joinha, favoritem, e se inscreva no nosso canal, certo? Divulgue o vídeo, também é muito importante, certo? Marcelo, despede aí do pessoal aí. Grande abraço a todos e espero vê-los aqui novamente. É isso aí. Valeu, até a próxima. O Maluf, inclusive, é uma figura interessante. Eu acho o Dr. Maluf muito interessante. Dr. Paulo. Dr. Paulo. Porque além de ser uma pessoa impoluta, Dr. Paulo é o único exilado natural do país em que ele está exilado. Exilado no próprio país. Porque se ele sai fora do país, se ele sai fora do Brasil, ele é preso.